Programa Direitos Fundamentais. TV DDF. Olá, estamos de volta com mais uma edição do nosso programa Direitos Fundamentais. E na conversa de hoje, vamos tratar sobre liberdade econômica e também justiça social. Vamos lidar com a ideia de liberdade econômica como um direito absoluto, que justificaria uma série de medidas, inclusive retirada de outros direitos. E a gente pergunta, é viável que existam direitos absolutos? E aí, nesse caso, qual o seu grau de diferenciação daqueles que podem ser considerados relativos? A ideia de liberdade econômica se inscreve nessa categoria? Nesse rol de proteção de direitos, liberdades, princípios, regras e valores, em nome dessa liberdade, podemos arriscar outras prerrogativas, como a própria proteção à vida? Essa discussão se instaurou diante do impasse causado durante a pandemia. O que teria mais valor? O que proteger? Como hoje as condições críticas da democracia e da produção de riqueza justificam determinadas posições ou defesas? E nessa discussão, onde é que está uma hierarquia muito importante, que é o olhar para a justiça fiscal? Para além de reconhecimento e do ordenamento nos textos constitucionais, se inscreve nessa perspectiva filosófica, alcançando graus de satisfação e cumprimentos ligados a princípios de gradação e progressividade desse tipo de direito. Bom, para facilitar essa conversa e fazermos as devidas distinções, temos hoje a presença do advogado, Dr. Rogério Viola Coelho, e do vice-presidente do Instituto Justiça Fiscal e membro do coletivo Auditores Fiscais pela Democracia, D. Real Pereira dos Santos. É muito importante, muito obrigada que vocês estejam conosco hoje para fazer uma análise, uma discussão em relação a essas questões. Em texto recente para o DDF, João, você coloca que por trás da defesa de redução do Estado está sempre um discurso positivo, né? De expectativa de aumento dos investimentos privados, de geração de empregos e de melhora generalizada das condições de vida da população. Então, esses foram motivos utilizados publicamente para defender uma série de medidas nos últimos tempos, né? Acelerar, inclusive, o tal do desenvolvimento econômico que não veio, o congelamento dos gastos em 2016, a reforma da Previdência, a reforma trabalhista e outras medidas voltadas para a redução do papel do Estado. A liberdade econômica vem nessa esteira. A ideia de que basta ter liberdade para empreender. Então, o que podemos fazer com essas premissas? Bom, muito obrigado. Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite, né, para estar aqui. E é uma satisfação poder compartilhar essa bancada com o professor Rogério Viola, grande amigo, né, colega também do Instituto Justiça Fiscal. Bueno, eu acho que essa questão que tu coloca, Sandra, é realmente muito sensível, né? Por trás desse discurso da liberdade econômica se destrói toda uma ideia de construção do Estado social, né? Se destrói toda uma concepção, né, de construção histórica, né, feita no Brasil, de um estado de bem-estar, de um estado social, um estado provedor de direitos, não é verdade? Então, por trás dessa discussão também da liberdade econômica, se faz uma campanha midiática radical contra os tributos, né, contra as políticas de bem-estar, contra a saúde pública, contra a educação pública, a favor das privatizações. No fundo, é uma forma de usar a narrativa, de usar o discurso, que é bonito falar em liberdade, é bonito falar em austeridade, inclusive, é uma coisa... Quem é que é contra a austeridade, né? Quem é que pode ser contra a nova ordem econômica, né? São palavras, né? Controle de gastos. Exatamente. Então, equilíbrio. As palavras são bonitas, equilíbrio, né? fiscal. Vejam como é difícil a gente contestar as palavras bonitas. Tem, né? uma semântica bem construída aí, né? Exatamente. Daí se usa a expressão liberdade econômica, que teoricamente, semanticamente é uma concepção positiva, para justamente cercear liberdades sociais, liberdades individuais, para frustrar a construção de oportunidades, né? A gente diz, a empresa é livre para empreender.
A liberdade, no seu limite, é livre para não pagar salários também, né? Ou seja, a liberdade total é liberdade para poluir, é liberdade para agredir o meio ambiente, para não respeitar hora de descanso. Isso é a liberdade total que se fala, liberdade econômica, liberdade do empreendedor. No caso recente, livre inclusive para ameaçar Exatamente. uma situação sanitária que levava à morte, né? Exato. Que levou milhares à morte. É simbólica aquela cena, né, daqueles carros, né, passando em carreatas no início de 2020. Frente aos hospitais. Né, chamando as pessoas para irem trabalhar, né? Chamando as pessoas e convocando as pessoas para irem para os seus locais de trabalho, né? Porque era mais importante salvar a economia do que salvar vidas. Então, isso é simbólico, isso é muito importante que a gente tenha a noção, a clareza do significado disso do ponto de vista de correlação de forças na sociedade. Né? Quando a gente fala, por exemplo, em justiça fiscal, toda a pressão que existe contra os tributos, né? E sem associar tributos com o bem-estar, com as políticas de bem-estar, com a saúde pública, quando se fala que o tributo é um roubo, né? E não se pensa que o tributo banca 96% dos transplantes de alta complexidade no país. E não se pensa que os tributos bancam 82% das crianças em escola pública, né? E simplesmente se fala contra os tributos sem pensar, né, no que significa ter tributos num país, né? É uma forma de simplesmente dizer o seguinte: a minha liberdade ela é importante, mas a liberdade do trabalhador, do povo, a liberdade dos outros não interessa. Né? Então, por trás do discurso da liberdade econômica, existe basicamente um discurso subliminar de um Estado submetido, sequestrado pelo interesse econômico. Então, o Estado não pode ser um agente controlador da atividade econômica. Alguns até poderiam dizer que essa seria a melhor forma de promover crescimento econômico. Né? Alguém poderia dizer, não, essa é a forma, a liberdade econômica é a forma de garantir que o empresário, o empreendedor invista, promova crescimento, e com o crescimento todo mundo ganha porque vai gerar empregos e tal. Alguns até dizem isso. O fato é que isso aí é exatamente o oposto do que acontece no mundo real. Quando a gente analisa os países que efetivamente cresceram na história recente, do século XX, do século XIX para cá, a gente vai ver que todos os estados cresceram cerceando liberdade econômica. Não liberando a economia para fazer, os agentes econômicos para fazer o que quiserem, mas cerceando e controlando e dirigindo e induzindo a alocação dos recursos privados para determinadas atividades. Era o Estado e a sociedade interferindo na atividade econômica. E dessa forma, os países cresceram. Estados Unidos cresceu assim, Reino Unido cresceu assim, Alemanha cresceu assim, Japão cresceu assim, Coreia do Sul cresce assim, a China cresce assim. Quer dizer, todos os países crescem quando efetivamente cerceiam a liberdade econômica. Ou seja, quando eles controlam a liberdade econômica. Quando eles garantem que a liberdade econômica seja exercida sem prejuízo dos direitos sociais, da liberdade dos trabalhadores, do bem-estar da população, né? Porque sempre que ocorreu o contrário, quando a liberdade econômica se sobressaiu em relação à própria interferência do Estado, o que aconteceu foi decrescimento econômico, subdesenvolvimento, colonialismo, neocolonialismo seria o colonialismo do mundo atual, reprimarização da economia. Esta é a realidade, né? A liberdade econômica ela é meio que autofágica, né? A economia meio que se destrói sozinha, porque encontra-se várias formas de ganhar dinheiro e a forma mais rápida, mais eficaz de ganhar dinheiro, ou mais barata de ganhar dinheiro, é produzir desigualdade. Né? Retirar da base da pirâmide social e jogar para cima. Essa é a forma mais que a liberdade econômica efetivamente produz. Né? Diante dessa introdução, doutor Rogério, que está sempre muito bem acompanhado aqui conosco com a Constituição, o que teríamos a dizer? Qual é a sua visão a respeito dessa ideia de direito absoluto relativo à liberdade econômica, que é algo que viabiliza determinados argumentos ou justificativas para ações que a gente vem acompanhando?
Olha, eu prefiro começar conceituando o que se entende por liberdade, que ideias eles veiculam quando exaltam a liberdade econômica como o caminho da redenção, a salvação da nação e tudo. São duas coisas que são visadas por esta política que exalta a liberdade econômica. De um lado, querem desregulamentar, deixar o empreendedor livre de regulamentação da sua atividade. A sua atividade tem que ser livre. E, segundo lugar, querem desonerar completamente a atividade econômica. Essa desoneração se desdobra como? Primeiro, reduzindo tributo. Segundo, reduzindo o pagamento dos insumos, o insumo vivo do salário. Esse é o principal, porque aí, sobre os salários do empreendedor, incide, além do desdobramento dos direitos trabalhistas, incide a contribuição previdenciária, que eles incluem, inclusive, criar um conceito de custo Brasil, para dizer que Brasil compara com a China, que não tem. Então, esta situação de liberdade econômica, defesa da liberdade econômica, e agora com a exaltação da liberdade econômica, e se nós vamos ver o conjunto das proposições que se estabelecem sobre esse princípio, sobre a absolutização desse princípio, nós vamos ver que isso aí, a liberdade econômica está na origem da primeira Revolução Industrial. Lá, a liberdade econômica, quando se institui, era absoluta. Porque não tinha limitação à jornada, não tinha limitação à redução do salário. A gente conhece da história que a jornada chegava a 18 horas, que mulheres e crianças iam trabalhar também para poder sobreviver. Então, ali era um momento de liberdade absoluta. E, aliás, ali também surge a doutrina que absolutiza que eu fui descobrir há pouco tempo, que o Adam Smith, na história da riqueza das nações, o que ele dizia? Que tinha que identificar no homem qual era o seu principal motor, a sua principal gerador de atividade. E aí ele dizia que o homem tem um impulso natural por conquistar riqueza. E essa era a essência do homem. E isso, então, ele tinha que ser estimulado e liberado, porque é daí que ia surgir a grandeza da nação. Mas ele não podia, justamente para gerar a grandeza da nação, ele não podia ser obstruído na sua atividade. E ali começa, então, a doutrina da liberdade econômica. O que ocorreu, o que isso gerou, segundo Polanyi, que faz, na minha opinião, o melhor estudo, gerou uma reação da sociedade, não apenas os trabalhadores, porque naquele primeiro momento da Revolução Industrial, na década de 30 do século XIX, logo se alastrou, não é, a relação salarial. Houve um movimento centrípeto, não é, de atração
daquela população toda que vivia solta, espraiada lá na terra. E essa reação, essa resistência é que se contrapôs ao movimento de liberdade econômica. E esta luta desses dois elementos, a instituição do mercado e, de outro lado, a sociedade, essa luta se estendeu ao longo de todo o século XIX e foi vencida no início do século XX, quando aparece justamente o Estado Social, que são a garantia dos direitos sociais. E inclusive, de um lado, para quantificar isso, um dado que é da OCDE mostra que os países industriais, todos os países centrais, a parcela do PIB que era apropriado pelo Estado através da imposição tributária não chegava a 10% em nenhum dos países. E, a partir dali, essa imposição tributária vai para 30 e tantos por cento e depois, nos países europeus, chega a 40 e tantos por cento e até 60% nos países nórdicos. Então, essa intervenção do Estado, o que diz o Polanyi? Que ela representou a derrota da liberdade econômica, a derrota do mercado, que é a instituição que corresponde, que defende a liberdade econômica. E aí, qual foi a reação do mercado? Interessante isso. Ele define o seguinte, que o surgimento do fascismo é uma reação violenta do mercado contra os direitos sociais. E ele é o caminho para restaurar essa ideia de liberdade econômica. Tanto é assim, que os inimigos identificados pelo fascismo são justamente os defensores dos direitos sociais. São as correntes, os partidos revolucionários, os partidos marxistas e também os partidos reformistas, e ainda parte da igreja em alguns países. Pois bem, ali surge o fascismo. Então, o fascismo ele vê como expressão política da absolutização da liberdade econômica. Eu tenho um dado aqui do professor Ladislau Dalbor, também num texto que fez para o DDF. Ele nos ensina que o problema do Brasil não consiste em falta de recursos, e sim na sua absurda alocação. Aí ele nos traz este dado: o valor dos bens e serviços produzidos, anualmente, o PIB, a soma das riquezas produzidas, foi de 7,5 trilhões de reais em 2020. Esse valor dividido pela população equivale a 12 mil reais por mês por família de 4 pessoas. Ou seja, seria um valor extraordinário. A ideia de justiça fiscal auxiliaria a rever essa alocação e a ideia de respeito aos direitos do Estado Social, ou seja, afastando a desregulamentação, e a desoneração que o Rogério nos traz, mas sob uma ideia de justiça fiscal. Eu queria explorar sobre essa ótica para os dois. Tá. Não, sem dúvida. Essa questão até que o professor Rogério coloca também essa evolução histórica, e como os direitos apareceram nessa seara fazendo, de alguma forma, uma resistência ou uma concessão que o mercado faz, A gente fica pensando até que ponto, por que o mercado fez as concessões dos direitos sociais, estava sob ameaça, do mundo socialista, do bloco socialista, do bloco comunista,
e depois a retomada do neoliberalismo, justamente quando vem a queda do Muro de Berlim. Então é como se voltasse o fascismo, né? Voltasse a onda fascista para a retomada da liberdade do mercado, da liberdade econômica. Sim, o PIB brasileiro de 7,5 trilhões, né, de reais já permitiria uma vida realmente, se fosse dividido igualmente, uma vida de média do mundo. É PIB médio do mundo. Nós não somos um país rico, né, mas não somos um país dos mais pobres. Somos um país que já teríamos, né, uma renda média familiar de aproximadamente 12, 13 mil reais. A realidade é que essa renda é absolutamente mal distribuída, né? Nós temos, assim, 1% da população que concentra 20, 25%, 1% concentra 1/4 dessa renda, né? De toda essa renda. 10% da população vai ficar assim, com mínimo, quase nada, né? Nós temos mais de 160 milhões de pessoas já em situação quase em situação de fome, né? Quer dizer, então, o nível de concentração de renda no país é absolutamente estratosférico. Se pegar ter uma ideia, a pessoa mais rica do Brasil, ela tem uma fortuna de 75, 76 bilhões de reais. É uma fortuna, né? 70 e poucos bilhões de reais. Um rapaz de 38 anos. Qual é a classe social no Brasil que conseguiria guardar R$1.000 por mês? Vamos imaginar uma pessoa que ganhasse 3, 4 mil, talvez fazendo um aperto, guardaria R$1.000 por mês, não 1/3 da sua renda. Pouquíssimas pessoas ganham um salário de 3 mil. 80, 90% da população ganha 1.000 a 1.500 no máximo. Então, é uma classe, pega ali servidor público, professor e tal, poderia guardar R$1.000 por mês, R$12.000 por ano. Quantos anos essa pessoa levaria para juntar a fortuna da pessoa mais rica do país? 8 milhões de anos. Nossa. O Homo sapiens tem 300 mil anos. Então, só para a gente ver o tamanho, a distância que nós estamos da pessoa mais rica do país, ou das pessoas mais ricas do país, ou daquele universo dos super ricos, que são 600 mil pessoas, e que realmente conseguem acumular tanta riqueza, né? E que a gente poderia dizer, assim, com toda certeza, que essa riqueza não sai do esforço deles, mas sai da própria base da pirâmide social. Ou seja, não é riqueza que se produz, é riqueza que se extrai. Então, como é que a gente corrige isso? Né? A desigualdade social, ela é um produto do mercado. Naturalmente, a desigualdade é produzida na Europa, é produzida nos Estados Unidos, é produzida no Brasil, em qualquer lugar pelo mercado. Faz parte do mercado produzir desigualdades. Isso é da natureza do mercado. Qual é a diferença, então, que nós podemos verificar num país, por exemplo, França, Alemanha, ou mais radicalizado, Suécia, Dinamarca, para países como Brasil, México, Argentina e tal? Qual é a diferença? Se a desigualdade de mercado é mais ou menos semelhante. Lá tem mercado, aqui tem mercado. O mercado produz o mesmo nível de desigualdade. A diferença é Estado. A diferença é justiça fiscal. Então, quando eu tenho um Estado que incide no mercado de forma progressiva, tributando mais os mais ricos e dando mais retorno de políticas públicas aos mais pobres, a desigualdade diminui. Ou seja, eu tenho um sistema tributário que, ao cobrar, ao incidir sobre a população, já reduz a desigualdade originalmente. E depois eu tenho um sistema de políticas públicas que, incidindo de novo, diminui ainda mais. E isso faz com que os países da Europa consigam reduzir o índice de Gini, que é uma medida de desigualdade, o índice de Gini, de em torno de 0,5 para 0,2, o que diminui bastante a desigualdade social, porque eles têm uma tributação progressiva, têm cargas tributárias elevadas, sim, né? O Rogério falou, tem países com carga tributária de 45%, França, por exemplo, né? Tem cargas tributárias elevadas e tem políticas públicas distributivas.
Então, ele incide sobre o mercado e faz com que a desigualdade do mercado reduza bastante. O que acontece no Brasil? No Brasil, nós temos um sistema tributário regressivo, que incide sobre a sociedade e aumenta a desigualdade. Porque é um sistema tributário baseado em tributo sobre consumo. Ou seja, o próprio sistema tributário, o próprio Estado, quando vai interferir no mercado, ele interfere favoravelmente ao mercado. No mesmo sentido do mercado e não neutralizando as externalidades negativas que o mercado produz naturalmente. Então, quando o Estado incide cobrando tributo no Brasil, incide aumentando a desigualdade que o próprio mercado produziu. O mercado produziu uma desigualdade um pouco maior que na Europa, porque nós temos uma economia muito concentrada ainda, né? Temos salários muito baixos, então nós temos uma desigualdade produzida pelo mercado um pouco maior que na Europa. Logo, nós precisaríamos ter um sistema tributário muito mais progressivo do que o sistema tributário da Europa. Mas o nosso sistema tributário é o contrário, ele é regressivo. Então, quando ele afeta a população, ele aumenta a desigualdade. E aí nós temos as políticas públicas compensatórias. Políticas públicas que tentam reverter o processo de desigualdade. Tentam, porque conseguem, em alguns momentos da nossa história, diminuir a desigualdade, mas não diminui de 0,60 para 0,50. Enquanto os países europeus diminuem de 0,50 para 0,20. Então, eles diminuem muito mais. Então, a justiça fiscal, do ponto de vista de arrecadação de tributos e do ponto de vista de alocação de recursos em políticas públicas, ela é determinante para duas questões. A primeira delas é diminuir as desigualdades e promover distribuição de riqueza produzida socialmente. Esse é o primeiro ponto. Segundo benefício que a justiça fiscal produz, ela é funcional do ponto de vista do desenvolvimento econômico. É funcional, porque se eu pensar o seguinte, aonde que o dinheiro é mais produtivo, na mão do pobre ou na mão do rico? O dinheiro é mais produtivo na mão do pobre sempre, porque ele não fica na mão do pobre. Na mão do pobre, ele vai para o mercado. Do mercado vai para a indústria, da indústria vai para o salário, para o emprego, vai para o fornecedor. O dinheiro na mão do pobre é extremamente produtivo. O dinheiro na mão do rico, normalmente, ele é entesourado. Ele vira especulação financeira ou ele vira mansões, vira lanchas, vira... Então, do ponto de vista funcional da economia, é muito melhor, e os países já perceberam isso, a maioria, é muito melhor tributar mais os mais ricos e menos os mais pobres, deixar sobrar dinheiro na mão dos mais pobres, porque esse dinheiro vai voltar na forma de consumo, na forma de atividade econômica, do que fazer o contrário. Portanto, o nosso sistema tributário ele é antieconômico. Antieconômico, ele é anticapitalista, falando bem, né? Ele é anticapitalista. Mas os que defendem esse sistema tributário, por isso que eu digo que esse capitalismo sem o Estado ele é autofágico, quem defende esse sistema tributário regressivo e anticapitalista são os capitalistas. São eles que defendem. Até porque eles se valem do Estado também quando precisam. Exatamente. Né? O Estado está mais a serviço deles do que eles lucram das de outras formas. Políticas mitigadoras. Exatamente. Doutor Rogério, que nos trouxe uma conceituação e uma linha do tempo muito interessante para a gente compreender o percurso aí da ideia, né, de liberdade econômica e de Estado social. Como é que o senhor vê a situação no país hoje, considerando as colocações aí do Dão? Eu diria o seguinte, ainda seguindo a sociologia da economia do Polanyi, ele vê como sujeitos políticos não as classes sociais, mas as instituições, né? E a instituição do mercado seria o macro sujeito político. E a sociedade, ele reúne as várias instituições da sociedade, que vão desde sindicatos, não é? A universidades, enfim, a mídia. Então, o que ocorreu? Se nós vimos que na virada do século XIX para o XX houve uma derrota do mercado, né, porque teve que assimilar esses ônus impostos, né, e é interessante a forma como ele assimilou. Tem uma síntese que é dada pelo Bismarck,
que governou a Alemanha e era um conservador por 30 anos. Ele que criou a primeira previdência pública, né? E ele diz que tinha que fazer isso porque seria um custo para ser absorvida pelo país menor do que o custo de uma revolução social. Então, isso mostra que foi a pressão do movimento, não é? Na época, o movimento com predominância do movimento operário, porque era o momento da passagem para a segunda revolução industrial. A concessão de direitos era mais negócio do que suportar a revolução. Mas, vejam, na primeira e na segunda revolução industrial, o mercado, a instituição do mercado, gerou mais trabalho. Gerou trabalho para mais gente. E foi isso que legitimou o mercado. Isso legitimava o mercado. Agora, a partir da terceira revolução industrial, há uma estagnação da geração de trabalho pelo mercado. E já agora, passando para a quarta, há um retrocesso. E, portanto, o mercado estaria perdendo legitimidade. Não é? Esse representava o fracasso máximo do mercado. E, no entanto, é isso que eu digo que é paradoxal. O mercado insetou agora uma ofensiva que evolui para a violência. Então, ele recupera o fascismo. Né? E o fascismo agora, isso é impressionante, são as massas de trabalhadores. Né? Há sempre uma suspeita de que a base do fascismo, a base social, é classe média. Existem setores da esquerda aqui que gostam muito de identificar na classe média uma espécie de inferioridade antropológica. Né? E logo a classe média que sustenta o fascismo, a classe média essa classe média é uma desgraça. Pois bem, o fascismo está crescendo, e sim, tem setores da classe média que apoiam e que têm interesse objetivo na proposição do fascismo. Exemplo, os pequenos empresários e médios empresários, que hoje, no sistema globalizado, eles enfrentam a competição internacional desde o início da sua vida. E esses, muito mais do que os banqueiros, têm interesse em acabar a legislação trabalhista, acabar a previdência, e, portanto, para eles é um interesse objetivo. Então, não é só uma invenção do capital financeiro, esse avanço do fascismo. Esse é um projeto que interessa a comunidade do mercado em todos os seus estamentos, não é? Menos o de baixo que vende a sua força de trabalho. Esse é marginal dentro da força de trabalho. Portanto, eu quero encerrar minha intervenção sugerindo que a gente reflita mais sobre essa situação paradoxal que se criou. Não é? É evidente que uma das coisas que favorece esse avanço é a dispersão da força de trabalho do homem trabalhador, não é? Com essa terceira e quarta revolução industrial, há um movimento centrípeto e há um movimento de enfraquecimento natural de todo o movimento sindical que, na instituição da sociedade que enfrentava o mercado, a instituição do mercado, o movimento sindical dos trabalhadores tinha a vanguarda, né? E ele agora está subsumido. Então, isso também favoreceu o avanço do fascismo. A minha conclusão é que, e a gente vê a cada dia
aparece pipocando num outro país a ultradireita chegando à beira do poder via eleitoral. O Brasil foi só a vanguarda, foi o que abriu o caminho. Doutor Rogério, preciso fazer uma provocação. Se esse mercado não tem mais a legitimidade que tinha, porque não provê mais, né, os empregos como antes, e reage com violência a isso, e cria esse paradoxo, e ao mesmo tempo não se tem mais a vanguarda daquele operário clássico da fábrica, né, aquele homem da fábrica. Quem seria essa vanguarda? Que tipo de revolução poderia conter ou assustar esse mercado, que não pela via do fascismo? Essa eu deixo para o Dão, que é mais difícil. Eu sou especializado nas questões fáceis. Aonde viria essa revolução? O grande desafio, inclusive, do movimento sindical é como representar o trabalhador, independente de ser empregado ou não, né? O problema é que os sindicatos se especializaram em representar trabalhadores empregados, formalizados, com carteira. Os trabalhadores não são mais formalizados. A grande massa dos trabalhadores está aí, entregando alimentos de moto, de bicicleta, né, trabalhando em casa, né? Então, essa é a massa. Nós não conseguimos inventar uma forma ainda de sobreviver sem trabalho. O trabalho continua sendo a geração de riquezas do país. Até decorrente. Qual é da onde que sai a grande riqueza do Uber? Sai do sistema, do aplicativo? Não, sai do motorista, né? Então, o trabalho ainda continua sendo, né, o produtor de riqueza. Como organizar esses trabalhadores para garantia de direitos? Esse é o desafio, né? Eu acho que é um desafio importante, né, que precisamos enfrentar, né? Eu acho que a gente tem que pensar que a instituição do mercado ela não é intelectualizada, ela não é contra a intelectualidade. Reparem, as instituições que ela gera, desde a mídia, não é? A mídia como um portal, não é? Que é o portal midiático do mercado que nós temos. Aí pega até as universidades, a formação de economistas, todos lá na fonte da produção dessas doutrinas. E, além disso, os partidos organizados, não é? Formais. E, pois bem, então eles têm uma atuação política que inverte a culpa não é? Que joga a culpa da estagnação e da falta da geração de trabalho, joga a culpa nos encargos, não é? E nos direitos. Isso fica muito explícito no Bolsonaro. Eu digo que, sob um ponto de vista meramente, digamos assim, da retórica, eu admiro o Bolsonaro. Eu acho que ele consegue expressar da forma mais compacta toda a lógica do mercado, embora ele originalmente não fosse um neoliberal, não é? Mas aí, para mim, o mais importante, respondendo à pergunta da entrevistadora, é o seguinte: eu acho que a esquerda está pateteando. O que é? Está se esgotando esse Estado Social, né? E o novo Estado Social tem que ser o Estado gerador de emprego, gerador de trabalho, não de emprego. Esse devia ser o centro de toda a política do Estado. E me admiro muito dos socialistas, como eu tenho dito, a bola está picando para pregar o socialismo, ou seja, para pegar o caminho para o socialismo, que é o Estado assumir a geração do trabalho em face da falência, da derrota do mercado para gerar trabalho. O mercado deixou de gerar trabalho, então ele deu ensejo a que o Estado faça isso, né? E aí tem uma pesada intervenção que o Estado pode fazer. E aí eu só posso remeter para quem tem trabalhado essa ideia do Estado
que é o Ladislau Dalbor, não é? Que para mim tem uma grande contribuição, e há esforços do INPE, do DDF, não é? Para tentar encontrar diretrizes para que seria um novo Estado Social. Não é? Mas, sem dúvida, uma das coisas que eu acho que deve ser adiantada, que o Ladislau vem pregando há tempo, é que todo o planejamento agora tem que ser na base, nos municípios, não é? na periferia. E então é isso que eu acho que é a resposta possível. Não é? Que caminhos trilhar em face desse impasse que se criou. Começamos com a ideia aqui, então, para discutir, conceituar, compreender a ideia de liberdade econômica e acabamos derivando para altas indagações aqui, complexas, mas que a gente vai enfrentando ali junto ao nosso Democracia e Direitos Fundamentais. Dão para a gente encerrar. Uma colocação final. Tá. Então, assim, rapidamente, é importante que a gente supere, né, essa premissa de que todos querem a mesma coisa. Né? Ou seja, estamos todos lutando pela mesma coisa e disputando os instrumentos, ou o caminho, o método. Não é isso. Né? Nem todos querem o mesmo Estado, a mesma sociedade, o mesmo desenvolvimento. Tem gente que ganha dinheiro com o país sendo subdesenvolvido. Né? Se a gente quer desenvolver o país, gerar riqueza, então nós precisamos sim de Estado, precisamos de tributos, precisamos reduzir desigualdades, precisamos tributar exportação de matéria-prima, precisamos desonerar a industrialização no país, nós precisamos construir uma agenda que desenvolva o país. Né? E muita gente usa esse discurso que quer desenvolver o país, mas eles constroem uma agenda de reprimarização da economia. Eles constroem uma agenda de desemprego, eles constroem uma agenda de aumento de desigualdade e de enriquecimento de alguns com extração de riqueza de muitos. Então, essa é a realidade. Nós estamos disputando, na verdade, não é método. Estamos disputando o resultado final. Então, nós estamos disputando o Estado, o modelo de desenvolvimento e a sociedade, o modelo de sociedade. É isso que está em disputa. E o método, ele revela o que cada um está apontando como propósito. Muito obrigado por essa oportunidade. E o Instituto Justiça Fiscal está sempre à disposição do programa. Nós que agradecemos. Esses foram o doutor Rogério Viola Coelho, o nosso D. Real Pereira dos Santos. Olha, no nosso site, na nossa publicação multimídia, Democracia e Direitos Fundamentais, você encontra diversos textos, artigos do Dr. Rogério, do Dão, do professor Ladislau, e a gente vai buscando aí fazer esse debate em profundidade sobre questões tão relevantes. Muito obrigada pela sua audiência, a gente se encontra na próxima semana, este foi mais um Direitos Fundamentais. Até breve.